Saber algo que não se lembra derivado a um trauma. Isto é uma coisa que acontece muito quando alguém sofre algum choque, algum trauma. A nossa mente tem mecanismos de sobrevivência para a nossa mente em que bloqueia determinada memória traumática, está bem? Existem vários tipos de bloqueio. Pode ser a dissociação, em que a pessoa se vê completamente dissociada daquela experiência, como se aquilo não tivesse acontecido com ela e sim com outra pessoa. Pode haver aqui o fenómeno da repressão, em que aquela memória é reprimida e como que empurrada para uma zona do nosso cérebro onde ficam localizadas todas aquelas memórias que nós simplesmente não nos lembramos. O que é que comemos em 2015 no dia 2 de setembro? Portanto, é uma coisa que eu não me recordo. E há zonas da nossa mente onde essas memórias ficam armazenadas. Então, aqui na repressão, essa memória é empurrada para essa zona do cérebro. Está bem? Temos também aqui a possibilidade da supressão. O que é a supressão? Em estado consciente, a pessoa tenta esquecer que aquela memória aconteceu, não é? Mas essa é uma situação que a pessoa faz de forma consciente. A memória vem e a pessoa tenta não se lembrar ali daquela memória. E depois temos a amnésia dissociativa, em que podemos esquecer partes ou a totalidade daquela memória que, tal como eu já indiquei, essa memória fica ali armazenada nas zonas da nossa mente onde estão todas as outras memórias das quais nós não nos lembramos. Isto é um mecanismo de sobrevivência, porque a pessoa não iria conseguir suportar, a nível psicológico, conviver com aquela memória no seu consciente diariamente. No entanto, isto vai despoltar uma série de outros problemas, porque essa memória não desaparece, ela continua dentro do nosso cérebro e ela vai se manifestar de várias formas, seja em pesadelos. Muitas vezes, durante a noite, aquela memória vem através de imagens que podem não ser ali exatamente aquilo que aconteceu, mas através de outras imagens que trazem o mesmo sentimento, está bem? Pode trazer problemas de saúde, ou seja, sintomatização daquele problema na nossa saúde, depressão, ansiedade, de forma a pessoa tem estes sintomas e não sabe que aqueles sintomas vêm ali daquela memória. E é por isso que a hipnoterapia é aqui excelente para trabalhar estas situações. Através da regressão na linha da vida, eu consigo levar a pessoa de forma segura ali àquela memória, para que ela se recorde daquilo que aconteceu, mas de uma forma segura, controlada. A pessoa estando num estado de transe, de relaxamento, ela vai olhar para aquela memória como se estivesse a ver um filme, está bem? E vamos perceber em que idade é que aquilo aconteceu. Muitas memórias reprimidas vêm da nossa infância. E o que é que acontece? Na nossa infância, quando nós tínhamos, por exemplo, vamos imaginar que aconteceu quando eu tinha 5 anos, aquela memória, o meu emocional e o meu psicológico ainda não estavam totalmente formados. Então, para uma criança de 5 anos, aquela memória pode ser extremamente traumática, mas para mim, que tenho agora 47 anos, eu já tenho uma maturidade para olhar para aquela memória de uma outra forma. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou levar o cliente a olhar para aquela memória de uma forma dissociada para que não volte a sentir o trauma, mas sim ressignificar aquela memória mediante a compreensão e a maturidade que a pessoa tem com a idade que tem atualmente. Isso ajuda muito a lidar com aquela situação e que sintomas que acontecem, como a ansiedade, a depressão, problemas de saúde associados à somatização daquela situação, possam desaparecer. E é extremamente eficaz.